Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Aqui Pode, o podcast da comunidade unebiana. Eu sou Vânia Dias, sou jornalista, coordenadora do Núcleo de Comunicação do Departamento de Ciências Exatas e da Terra do campus da UNEB em Salvador. Hoje o nosso tema é inteligência artificial e eu divido a minha bancada com Ícaro Rebouças. Oi Vânia, oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Rebouças, sou coordenador da TV UNEB e hoje a gente está aqui para poder tratar de um episódio que tem um tema bem polêmico, né? Ver para crer, deepfake e a crise da verdade. E para falar sobre esse tema, que tem bagunçado o status quo da sociedade, nós estamos trazendo um professor que ele é parceiraço já nosso, o professor Marcos Simões. Professor, seja bem-vindo, né? Se apresente para o pessoal. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Vânia e Ícaro, né? Essa parceria nossa já é de longa data, vocês divulgam bastante o nosso trabalho. Né? Eu sou professor daqui da UNEB há mais de 20 anos, né? Entrei na UNEB no ano de 2005 e nos primeiros anos logo nós fundamos aqui um grupo de pesquisa na área de inteligência artificial aplicada em robótica. Né? Então hoje nós temos uma equipe que é o Bahia RT, que é uma equipe hoje campeã mundial, 15 vezes campeã brasileira, uma equipe que é destaque não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nas competições que nós participamos. E como nós pesquisamos IA de longas datas, né, hoje a gente consegue estar falando sobre o momento que a IA está vivendo, né, já que a IA está, digamos assim, na moda, né? Então, inclusive, muitas pessoas com quem eu converso acham que a IA foi criada de 5 anos para cá. E quando eu digo que eu trabalho com IA há mais de 20 anos, o pessoal, não, mas não existia IA antes. Né? Mas já existia. Né? A IA não foi criada nos últimos 5 anos. Né? Agora, a IA, como as pessoas conhecem, né? A IA que fala a nossa língua, é que foi criada realmente, se tornou popular pelo menos de uns 5 anos para cá. Né? Então, isso daí é a área que eu tenho atuado bastante. Tenho tentado levar isso, inclusive, para fora dos muros da universidade, porque hoje é uma coisa que a sociedade está precisando muito, não só aqueles que têm o privilégio ainda no Brasil de poder cursar a universidade, uma universidade pública, gratuita, inclusiva como a UNEB, mas a gente sabe que não consegue atender a todos, muitos ainda estão lá fora e precisam disso, então eu tenho levado essa mensagem, esse esclarecimento sobre IA, tanto aqui dentro quanto fora da universidade. Agora, professor, diga uma coisa pra gente sempre foi assim, um boato, uma fofoca, né, que a gente ouve por aí, a foto e o vídeo era prova de que aquilo era verdade. Hoje não é mais bem assim, com o uso indiscriminado das IAs, né, agora o ver pra crer, não é mais tanto ver pra crer aí. Como é que fica a questão da circulação das informações, da produção e o consumo, né, do que a gente, o consumo das informações e os impactos disso? Isso é um ponto bem importante, porque hoje realmente as IAs conseguiram produzir vídeos muito realistas. E existe um método que a gente chama de gêmeo digital, que você pode de fato pegar um vídeo de uma pessoa, um vídeo natural que ela gravou, e criar um gêmeo digital daquela pessoa, um clone daquela pessoa, que é muito difícil de ser diferenciado do original. Por coincidência, hoje, né, sempre aparece muito para mim em perfis de propaganda de IA, um dos perfis que apareceu para mim hoje, tinha uma moça que ela estava mostrando um vídeo dela que ela gravou e ela tinha um outro post igualzinho com o mesmo roteiro que ela gerou 100% com clone digital, com gêmeo digital pela IA. E ela pediu, olhem aí e vejam se vocês conseguem detectar qual é qual. E era bem difícil, é bem difícil. Então cada vez mais difícil. Então acredito que isso tem influência inclusive até em questões até legais, de legislação. Acho que um juiz não pode mais acusar alguém baseado num vídeo ou num áudio. Porque não é só o vídeo, o áudio também, a voz, né? Um áudio de WhatsApp não prova mais nada, certo? Um vídeo de uma pessoa falando algo não prova mais nada, né? A gente tem pessoas que têm feito brincadeiras na internet, algumas mais sérias, outras menos, né? Com isso, e é algo bem difícil de detectar a olho nu. Só realmente o especialista que vai conseguir perceber, mas é de forma muito técnica e mesmo o especialista, em alguns momentos ele vai falar em probabilidade e não em certeza, né? Então, por exemplo, eu fiz um trabalho para uma cliente que era uma empresa de engenharia, eles queriam pegar uma funcionária deles e eles estavam criando vídeos tutoriais para ensinar o pessoal das obras, né, deles, o pessoal que eles trabalham lá na engenharia civil, as regras de segurança do trabalho no canteiro de obras. Então apareceu essa funcionária, que era do time lá de segurança do trabalho, ela fez uma amostragem de um vídeo, me passou e a partir dessa amostragem dela eu criei um gêmeo digital dela para que ela aparecesse no vídeo explicando tudo que tinha que ser explicado e ficou perfeito. Né? Então é um uso que é interessante porque se a empresa tivesse que investir em estúdio, gravação, daquelas horas todas, ela ia gastar muito mais, certo? Ia ter um custo muito maior e talvez ela precisasse fazer de novo, fazer um ajuste, também não ia custar barato. Então com a IA e com o clone digital,
ela consegue criar vários conteúdos daquela pessoa, né, que autoriza, inclusive, as ferramentas exigem que a pessoa autorize. Quando se cria um clone digital, a ferramenta exige que a pessoa autorize pelo celular dela, fazendo a parte de reconhecimento de prova de vida e tal, para garantir que aquela pessoa que está ali autorizou o uso da imagem dela para criar o gêmeo digital. Então, realmente está ficando cada vez mais difícil e por isso as plataformas também têm começado a trazer mecanismos de segurança. Tá? Claro que a gente sabe que quando a pessoa tem uma intenção maliciosa, ela não vai usar as plataformas oficiais, ela vai usar outros algoritmos, vai usar outras soluções que conseguem dar, assim, um bypass, né, ultrapassar, né, quebrar essas proteções que as plataformas oficiais utilizam. Né? Fiquei pensando aqui nas audiências online. Será que aquela pessoa ali coloca alguém no lugar ali dela? Assim, isso já é possível hoje, né? Defesas de mestrado e doutorado, você criar o seu gêmeo digital ali para conseguir executar aquilo. É assustador, assim, né? Mas é bom saber que existem ferramentas ali no Rio de Janeiro e circulou no WhatsApp, no Instagram, vários vídeos de pessoas nas empresas, né? Falavam, ó, patroa, a Shakira teve aqui na loja. Shakira teve aqui na loja. Porque fica muito real mesmo, né? A Shakira aqui no Farol da Barra, tá em vários lugares, né? E falando nisso, né, que acaba sendo também um método de criar conteúdo falso, né? É o que a gente está falando aqui da Shakira na Barra. E o que a gente vem percebendo é que esses conteúdos falsos, eles acabam viralizando mais, né? Por que isso acontece assim, né? Por que as pessoas estão mais vidradas em assuntos que a gente sabe que ali gera alguma dúvida sobre a fidedignidade daquele assunto, daquele negócio, né? E uma curiosidade, você já compartilhou alguma coisa falsa assim da internet sem querer e depois fez, opa, logo eu, casa de ferreiro, espeto de pau, já aconteceu? Nunca aconteceu, eu nunca compartilhei nada falso, eu sempre tenho muito cuidado. Às vezes eu não tenho certeza se é ou não, e aí eu prefiro não. Eu sempre trabalho com os conteúdos que eu confio na fonte, na origem, e eu evito estar compartilhando coisas que eu não tenho certeza, né? Eu já fazia isso antes da IA estar nesse ponto de avanço. Às vezes você recebia uma mensagem de texto com a informação que você dizia, será que isso é verdade? Qual é a fonte disso, né? Eu sempre fui uma pessoa que busquei fontes. Inclusive, eu treino as minhas IAs todas para elas me apresentarem as fontes. Então as minhas IAs não alucinam e não inventam, porque eu treino elas para não alucinar. A gente vai falar sobre esse treinamento de IA, viu, gente? Exatamente. Isso é importantíssimo. Isso Os é importante. prompts, né? Exatamente. Tem que saber como usar isso para que a IA não alucine e que ela não invente fatos. Né? Porque a IA ela foi treinada para sempre lhe responder. Quando ela não encontra, ela cria probabilisticamente o que parece estar mais próximo da resposta. E aí, às vezes, é que vem o problema. Então você tem que saber usar a IA. Sabendo usar a IA, você se livra disso daí praticamente 100% das vezes. Você consegue realmente ter as fontes, você consegue validar as fontes antes de mandar uma informação para frente. Né? Então isso aqui é um ponto fundamental no uso da IA. Mas por que viraliza tanto? Eu tenho a visão de que não viraliza pelo fato de ser deepfake feito por IA. Eu acho que viraliza porque as pessoas que usam a IA para fazer deepfake, elas geralmente criam conteúdos que são virais, polêmicos. Por exemplo, quando aparece lá uma foto da Shakira no Farol da Barra, todo mundo fica interessado em ver. Pô, será que é verdade mesmo? Né? Então as pessoas ficam querendo ver, entendeu? Eu já vi as pessoas botarem pessoas que são inimigos políticos se abraçando. E aí vocês, pô, será que isso aconteceu mesmo? Fazendo dancinha. Será que isso é verdade mesmo? Então, e é por isso que viraliza, porque são ganchos. Aí é muito mais a questão do marketing, do conteúdo, da produção do conteúdo, ou seja, muito mais mérito de quem criou o conteúdo, o roteiro daquilo ali, do que da IA em si. A IA só reproduziu aquilo. A IA é só uma ferramenta. A IA, ela não tem vontade própria, né? Então uma pessoa que usa a IA para criar conteúdo que não foi filmado verdadeiro, que é um vídeo, etc., mas se o conteúdo não seja atrativo, não vai viralizar, certo? Então não é a IA em si que faz viralizar. O que faz viralizar é que com a IA a gente consegue criar conteúdos que a gente não conseguiria gravar de verdade. Né? Então isso aí faz com que esse conteúdo seja impactante e chame a atenção, né? Dá o chamado gancho, né? Que faz com que a pessoa pare naqueles famosos 3 segundos iniciais ali da... Mas professor, as deepfakes elas enganam pela sofisticação da tecnologia, porque nós não temos ainda repertório cognitivo para poder identificar essas essa imagens. Parte da cognição humana, a gente já alcançou isso ou isso precisa ser treinado? Isso precisa ser treinado, é uma habilidade, né? Então assim, eu consigo reconhecer na maioria das vezes, mas as ferramentas vão se aperfeiçoando e está ficando cada vez mais difícil. Geralmente, eu vou dar exemplos de quando pode acontecer. Eu citei um exemplo que eu fiz de um gêmeo digital para a empresa. A primeira versão que eu fiz, dava para perceber que era IA, por quê? Porque a pessoa que fez o vídeo e me mandou com uma amostragem, no meio da gravação da amostragem,
ela fez alguns gestos, algumas coisas, tipo assim, ou coçou o nariz, alguma coisa, e a IA aprendeu que de vez em quando deveria fazer isso, porque como ela fez, então de vez em quando ela fez algumas coisas da IA, aí assim, ó, isso aí claramente a pessoa não fez isso, entendeu? Então tem coisas que você tem isso, assim, ou alguns vícios de linguagem que a pessoa usa na hora de gravar a amostragem que a IA vai reproduzir, porque a IA ela é treinada a partir dessa coisa. Você pudesse dar algumas dicas para poder reconhecer deepfake, fake news, para quem está assistindo a gente? Se você vê movimentos ou trejeitos que não são naturais, né? Que são movimentos que podem parecer artificiais. Uma outra coisa é movimentos que se repetem. Por exemplo, a gente está conversando aqui, está gravando, não é IA, tá, gente? Vamos lá. E eu tenho alguns movimentos de mão que eu faço aqui que são gestos naturais. Se esses movimentos eles ficam meio que repetitivos, por exemplo, se eu faço sempre assim, 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 depois de novo, a mesma coisa, o movimento se repete, isso claramente é um sintoma de vídeo gerado por IA, porque a IA ela tende a pegar o padrão que você deu na amostra, e aí você pegou um padrão assim de 30 segundos, 1 minuto de gravação real que você deu para ela. A partir daquele padrão ela vai gravar horas de vídeo. Só que como ela vai gravar horas de vídeo, ela vai ter que repetir os mesmos movimentos. Então você vai estar sempre repetindo os mesmos movimentos. Vai estar o tempo todo fazendo assim. Exatamente. Então, movimentos que se repetem muito durante um vídeo mais longo é mais fácil. Quando é que é mais difícil? Vídeos curtos. Por isso que os vídeos de rede social, que geralmente são vídeos curtos, viralizam tanto. Porque como eles são vídeos às vezes de 30, 40, 60 segundos, não dá tempo de você perceber esse padrão. Mas se você pega uma aula inteira, uma aula de 1 hora, uma aula de 30 minutos, dá para você perceber, certo? Porque aí você vai ver padrões de movimentos, de gestos, de expressões faciais que se repetem. Agora, claro, a pessoa, como vocês falaram muito bem, tem que ser treinada para isso, ela tem que ter uma atenção a esse padrão de repetição para ela perceber que é. É bem difícil nos vídeos curtos, tá? Porque às vezes não dá tempo nem de repetir o padrão. Aquele vídeo que você falou no WhatsApp, normalmente é o que mais engana, né? Exatamente. Aqueles segundinhos ali tomam conta. Bora falar da Dona Maria. A gente falou aqui sobre diversas questões, sobre deepfake, deepface. E Dona Maria, eu acho que é um perfil fake, assim, que tomou conta aí do Brasil desde o ano passado, né? Hoje já tem mais de 750 mil seguidores. Inclusive, a gente vai fazer uma pausa para passar um pedacinho de um dos vídeos dela para vocês saberem do que a gente está falando, mas eu tenho certeza que vocês já conhecem Dona Maria. Eu juro por Deus que se esse arroz subir mais R$1, eu vou tacar fogo nesse mercado e mandar a conta pro Palácio do Planalto. O gás tá um roubo, o leite é artigo de luxo e o Molusco vem dizer que tá tudo sob controle. E aí eu queria pedir pro professor aqui falar um pouco sobre isso, sobre a construção, né, de Dona Maria. Eu soube um pouco da história, eu assisti um vídeo da BBC que falava que foi o motorista de Uber que criou, né? E aí dentro do repertório dele, de um determinado espectro político, né, ele trouxe ali informações, criou padrões e ela viralizou. Então fala um pouquinho da Dona Maria pra gente, quais os impactos disso, né, na sociedade. O caso do perfil da Dona Maria, ele é um caso que eu gosto desse caso pelo seguinte, ele é um caso que mostra um uso que deve ser viável da IA, porque em nenhum momento esse perfil se colocou como sendo uma pessoa, ele sempre se coloca como sendo uma IA. Então isso é o que a gente chama de transparência. Eu acho que quando a gente pensar em regulação de IA, que a gente vai falar mais ainda sobre isso, a gente tem que pensar em transparência. Você fez algo por IA, escreva lá que é IA. As redes sociais hoje, o Instagram, as redes sociais, ela tem uma opção de quando você posta algo, você marcar lá. Isso foi feito por IA. Então, se a sociedade caminha nessa direção, as coisas que são reconhecidamente, porque o próprio autor reconhece que é por IA, não é problema, porque quem está assistindo sabe que aquilo ali é um conteúdo produzido por alguém, expressando as ideias dele livremente, como deve ser, usando um perfil de IA, certo? Pode ser qualquer ideia, de qualquer espectro político, o importante é que a pessoa esteja dizendo, olha, minhas ideias são essas, eu criei um personagem para expressar essas ideias, certo? Por exemplo, eu criei um perfil para uma assistente que eu criei, que é a Clara. A Clara, ela é uma assistente que ela dá uma mini consultoria para pessoas que estão querendo saber o que é que elas fazem com IA, então ela dá plano de ação, ela dá uma mini consultoria mesmo, é um perfil para você trocar ideia com ela, para aprender o que fazer com IA, o que é que dá para fazer, o que é que vai lhe dar mais ganho de tempo, ganho de resultados, etc. Então tem sido muito usado, as pessoas têm usado, e eu criei um perfil, eu cheguei lá, criei o prompt, eu disse como é que eu queria que a Clara aparecesse, né, dei as características físicas que eu queria, etc. E aí depois que eu tinha uma foto criada, um personagem criado, a imagem criada, eu usei essa imagem para gerar um vídeo. Então aparece às vezes nos posts que eu faço da Clara, a Clara falando, mostrando o que ela fez com um dos assinantes da Clara, o que é que ela pode fazer. Então aparece ela falando naturalmente. E as pessoas sabem que é IA, porque está ali dizendo, isso é uma IA, certo? Então você usar a IA de maneira transparente para passar uma mensagem,
não vejo problemas. O problema é quando realmente as pessoas estão tentando se passar por outra. outras. No caso da Dona Maria, até se ele não dissesse que é IA, ficaria claro que é IA, porque ela tem um perfil, né, a forma como ela fala, a maneira como ela se coloca, dá para ver claramente que é uma IA e não uma pessoa. Apesar de parecer muito um ser humano, mas a gente vê que a maneira como ela fala não é uma maneira natural do ser humano estar falando sempre. Então, eu acho que a IA vai poder sim ser útil em situações como essa, seja para comunicar, seja para poder humanizar um pouco mais algumas coisas que ficariam frias se fosse só uma tela cheia de texto, como o exemplo da Clara que eu falei, e ao mesmo tempo sem estar enganando ninguém. Certo? Quem está assistindo ali é porque segue, é porque quer. As pessoas que seguem o perfil da Dona Maria é porque tem afinidade com o conteúdo que ela fala, que ela posta lá. Certo? As pessoas que não têm afinidade não seguem, ou seguem para ver o outro lado, né? Que às vezes fazem isso também, né? Mas... eu sigo, né? Para tipo furar a bolha, né? Pra você saber o que eles estão falando. Mas assim, é o tipo de perfil que eu não vejo dano. Eu acho que seria um dano grande se realmente a gente tivesse a situação de ele estar ali tentando se colocar como uma pessoa, se passando por alguém, ou por uma pessoa real, ou mesmo sendo um personagem fictício, mas que parecesse ser uma pessoa real, tentando enganar como se não fosse uma IA. Entendi. Então acho que essa é a visão que eu tenho. O fato da Dona Maria ter dado tão certo e ter viralizado, né, tão rápido, tem a ver com o treinamento da IA que você fala muito, inclusive nas suas palestras. Você menciona, se eu não me engano, é Quarteto Fantástico que você fala? É o Quarteto Mágico. Quarteto Mágico, que você dá aí 4 dicas assim incríveis para que a gente consiga desenvolver esse treinamento. Dá para dar um spoilerzinho? Claro, com certeza. O Quarteto Mágico é um método que eu desenvolvi para pessoas criarem prompts. E serve para tudo, porque ele é como se fosse uma diretriz geral. Tá? Isso faz com que os prompts não só fiquem grandes, mas eles fiquem consistentes. Então, o que é o Quarteto Mágico? Primeiro, você tem que dizer... quando você vai fazer um prompt para qualquer IA, você vai pedir alguma coisa para a IA. Mas antes de se pedir, você tem que dizer qual é o seu objetivo. Para que você vai usar aquilo que você está pedindo. Porque isso dá um contexto para a IA. Se eu peço para a IA criar um personagem, como a Clara, que eu dei o exemplo, mas eu não digo para que eu vou usar aquele personagem, ela não vai se parecer com o que eu quero. Porque ele não sabe como ela vai ser usada. Se eu fosse criar uma Dona Maria e eu não digo para que objetivo eu quero usar aquele personagem, ele talvez criasse um personagem que não fizesse sentido naquele contexto. Então o objetivo é importante, é o para quê. Aí depois sim, aí você diz o pedido. E o pedido você tem que dizer com todos os detalhes. Você diz claramente o que é que você quer, como você quer. Às vezes em coisas do dia a dia, as pessoas querem pedir algo para a IA e querem que ela entregue isso em forma de tabela. E não dizem isso. Aí ela não vai adivinhar que eu quero em forma de tabela, então eu tenho que dizer para ela. Às vezes eu quero isso em forma de um relatório, eu não digo. Às vezes eu quero um gráfico, um infográfico. Mas se eu não disser como é que eu quero, se eu não disser claramente, então o pedido é um comando. Tem gente também que escreve o próprio gigante e você lhe diz, tá, mas o que foi que você pediu para ela? Você escreveu um bocado de coisa e não disse o que, é que você quer. Então ela fala, Nem você sabe, tem isso. Você tem que pedir. Né? E o terceiro pilar é o contexto. O contexto é o seguinte, a IA, as IAs que existem genéricas, como todas que as pessoas têm usado aí, elas sabem muito sobre várias coisas, mas são conteúdos genéricos que elas foram treinados, ou conteúdos fornecidos pelos suas empresas que criaram essas IAs, ou conteúdo que elas encontraram publicamente na web, na internet, em redes sociais, etc. E esse conteúdo, elas sabem bastante sobre ele, mas possivelmente elas não sabem sobre você. Por exemplo, se você é um empresário, você tem uma empresa, ela conhece empresas do seu ramo, mas não conhece a sua empresa. Então as suas particularidades, ela não vai conhecer. Né? Se você é um profissional do jornalismo, do direito, de qualquer área, então a pessoa conhece aquela profissão de forma geral, mas não conhece sobre a sua prática, os métodos que você usa. Então isso é o que a gente chama de contexto, são os detalhes, pequenos detalhes sobre a empresa da pessoa, ou sobre a maneira como a pessoa exerce a sua prática profissional, quais são as crenças que ela tem, especialmente alguns pontos polêmicos, as preferências que ela tem, até as preferências de identidade visual, etc. Tudo isso aí você tem que colocar para que a IA entenda o contexto lá no prompt. Então esse prompt tem esse objetivo, é isso que eu quero que você faça, e aqui são todos os detalhes relevantes para que você entenda o contexto. Porque o contexto está na nossa cabeça, para nós ele é natural, porque são coisas do nosso dia a dia, mas a IA não tem como adivinhar. É importante essa fala, porque quando a gente fala de IA, a gente se assusta, né? Porque a gente está aí diante da deepfakes, fake news, enfim, mas que a IA também tem revolucionado o mercado, né, professor? Sim, demais. Hoje em dia, a IA tem se tornado uma ferramenta que tem tornado os profissionais das diversas áreas mais produtivos. Né? Então, uma das coisas que eu sempre falo, as pessoas sempre perguntam aquela famosa pergunta que já virou jargão, se a IA vai roubar meu emprego. Eu sempre digo, não, mas alguém que domina a IA vai. Então, se você não aprender a usar a IA do jeito certo, você pode ficar para trás, porque você não vai conseguir produzir bem, com qualidade,
né? E em quantidade quanto uma pessoa que domina a IA. Certo? Então isso daí é algo que precisa ser levado em consideração. A educação em IA é muito importante, né? Inclusive, nós aqui da UNEB fazemos parte de uma iniciativa muito boa do governo do estado, que é a iniciativa BA.IA, né? Que é uma iniciativa que o Axo representa a UNEB dentro dessa iniciativa, nosso centro de pesquisa, onde a gente está levando conteúdo gratuito para as escolas públicas ou as escolas que quiserem, para quem quiser, para ensinar IA desde as primeiras gerações, desde a educação básica. Porque não adianta ele formar uma geração de pessoas hoje que estão na educação básica que não dominem a IA. Porque não vai ter trabalho para essas pessoas se elas forem formadas disso. Então a gente tem que começar desde a infância, desde a adolescência. Então isso é uma ótima iniciativa do governo do estado, com a participação de diversas universidades públicas, inclusive, e algumas privadas também, mas inclusive da nossa UNEB, através do Axo, né, que representando nessa iniciativa, que foi lançada há algumas semanas e que tem tido, inclusive, webinários gratuitos aos sábados para explicar às pessoas como é que elas podem usar esse conteúdo. Isso é bem importante. Tá? E aí, só para eu fechar o quarto pilar lá do quarteto, ele é fundamental, que é o diálogo. Porque as pessoas, às vezes, recebem a primeira resposta da IA e se contentam com ela. E se contentam do ponto de vista tanto de gostar, quanto de não gostar. Ela olha, às vezes, assim, não gostei, essa IA não presta, aí não usa. Não. A resposta em primeiro da IA nunca é a melhor resposta. Você tem que continuar, como a gente diz aqui na Bahia, apertando a mente da IA. Certo? Você tem que aprendi isso quando você ameaça a IA e dá o melhor resultado. Isso não tá bom não, melhore. Você diz, se você disser exatamente o que você não gostou, ela vai melhorando. Então o diálogo, continue conversando com a IA. Se você não entendeu algo, pergunte o porquê. Então, por exemplo, a Clara, que é a IA que eu treinei lá, ela vai lhe pegar a sua lista de tarefas e vai lhe sugerir, olha, essa tarefa aqui é a que vai lhe dar mais retorno. Mas às vezes você discorda dela, você diz, mas por quê? Ela vai lhe explicar claramente por que ela classificou aquela tarefa como mais prioritária. Só que aí às vezes você percebe, eu esqueci de falar para ela uma determinada coisa, que vai influenciar nessa prioridade. Aí você vai no diálogo e acrescenta aquele contexto. Ela, nesse contexto muda de figura, agora a tarefa mais prioritária é essa. Então, com o diálogo, você consegue tirar o melhor de qualquer inteligência artificial. Tanto as que geram vídeo, as que geram imagem, quanto as que geram respostas de texto realmente. Então, o diálogo é o pilar fundamental desse método, que muitas pessoas não usam. As pessoas mandam um prompt lá e já quer a resposta. Principalmente aquele prompt magro, que não tem objetivo, não tem contexto. Às vezes até tem um pedido, mas um pedido cheio de ambiguidade, superficial, e aí... Professor, quem é que deve ser responsável por estabelecer limites, né, para a inteligência artificial e a circulação desses conteúdos? E como estabelecer equilíbrio entre liberdade de expressão, regulação, né, e educação midiática? Esse é um tema que é polêmico, não só no Brasil, é um tema que é polêmico, acho que no mundo hoje. E realmente a gente tem que ter cuidado com isso, porque esse tipo de legislação está sendo discutido em vários países do mundo. Acho que todos os países do mundo hoje estão discutindo essa regulação, acho que poucos já têm algo concreto, e mesmo os que têm, estão testando ainda para ver até onde isso dá certo. Eu penso, a minha visão, é que a gente tem que encontrar realmente um ponto de equilíbrio. Eu acho que tem que ter legislação sobre isso, ou seja, tem que ter alguma participação do Estado, mas eu acho que tem que ser uma participação que envolva também os atores do mercado. Tanto quem usa a inteligência artificial, quanto quem produz e treina a inteligência artificial. A gente tem que estar ouvindo todos os lados e tem que ter a participação de todos esses atores no processo. Então, eu acho que uma regulação talvez semelhante à ideia que a gente tem em algumas áreas com as agências reguladoras pode funcionar, desde que elas sejam realmente montadas com todos os atores, os players. A gente tem que ter um cuidado que o Brasil, no século passado, já caiu nessa armadilha de excesso de regulamentação, de proibição, querendo ter um produto nacional, etc., que já tem, inclusive, as pessoas ainda ficam dizendo que a gente precisa ter uma IA nacional, já tem. Mas esse excesso lá no século XX, com a lei de informática, que proibia que a gente comprasse computadores de fora, a gente só podia produzir aqui, fez com que o Brasil entrasse na pré-história da computação. Trás, né? Então a gente só chegava as novidades aqui depois de 3 anos, ou seja, quando já estava velho lá no primeiro mundo, aí chegava aqui no Brasil, porque a gente não conseguia acompanhar. Então não dá para criar esse tipo de legislação muito rigorosa, porque senão a gente vai gerar um impacto econômico hiper negativo no Brasil, porque as empresas que não conseguirem usar a IA da maneira correta por causa de excesso de regulamentação, elas vão ficar atrás das outras empresas do mundo inteiro. E quando a gente está na internet, o espaço físico não é mais detalhe. Se eu não consigo comprar uma empresa brasileira na internet, eu compro de onde fora, porque está na internet, não importa de onde a empresa é. Então a empresa que não estiver no Brasil não vai estar sujeita a essa regulamentação daqui. Então se a gente tiver excessos nessa regulamentação, a gente vai prejudicar muito a economia do país em todas as áreas, não só na área de tecnologia, mas de todas as áreas. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ter excessos, mas ao mesmo tempo tem que ter um olhar
para evitar essas questões, como a gente falou, de a pessoa quando cria um conteúdo por IA, tem que dizer explicitamente que aquele conteúdo é feito por IA. Essas coisas são coisas que precisam ser tratadas, mas com bastante cautela para não engessar as empresas nacionais e fazer com que a gente fique assistindo os outros países decolarem e a gente ficar para trás. Cada vez mais atrasado, né? Exatamente, então isso é Papo importante. tá bom, né, Van? Mas se deixar, vai ter que ter um episódio 2 aí, mais na ficha. 2.2. É um assunto que não se esgota, né? Já a gente tem novidades aí, então a pessoa marca vai voltar muito por aqui. Mas estamos encerrando nosso podcast. Para poder finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. É um prazer estar aqui nesse podcast, podem me chamar quando quiserem, é uma honra estar aqui. Eu acho que falar sobre IA é uma coisa que eu escolhi como propósito na vida. Eu escolhi isso há mais de 20 anos atrás. Eu conheci a inteligência artificial no ano de 2001, quando eu fui fazer mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tive minha primeira aula de IA na vida. E já existia IA, tá, gente? Então, e ali eu me encantei com a IA e eu mudei, inclusive, a minha especialidade dentro da TI. Naquela época eu já tinha uns 10 anos de carreira na área de TI, já era professor também. Mas eu mudei a minha especialidade dentro da área de TI e comecei a me especializar em IA a partir dali. Né? E aí já se vão mais de 2 décadas e com isso o que eu quero dizer? IA é um processo de estudo contínuo. Então a partir de hoje todo mundo vai ter que ser estudante para sempre, porque todo dia está surgindo coisas novas. Se você não estiver estudando o tempo todo, e busca as pessoas que conhecem disso, você busca as pessoas que têm estrada, que têm conteúdo, que você sabe que não é conteúdo da modinha, né? Aquele cara que lhe oferece, compre aqui uma IA por R$80 que vai substituir todos os seus funcionários. É mentira, não vai, certo? Então vá atrás de quem realmente vai lhe ensinar IA com verdade, que vai lhe ensinar IA com propósito, né? Eu escolhi para a minha vida esse propósito, de levar o conhecimento que eu adquiri, as habilidades que eu aprendi a ensinar com IA, tanto fora da universidade quanto dentro da universidade, para o máximo de pessoas. Então o que eu pretendo fazer até me aposentar é continuar ensinando as pessoas a usarem bem a inteligência artificial. Não vai demorar muito aí nessa aposentadoria. Fique com a gente mais tempo, pelo amor de Deus. Precisamos de você. É isso, pessoal. A gente está ficando por aqui. Eu queria agradecer imensamente a sua presença, professor. Ícaro já taxou aqui. Você é de fato um grande parceiro de longa data. A casa é sua. Volte quando quiser. E eu gostaria de dizer para vocês que no Aqui Pode, o fim também é um novo começo. O papo não acaba aqui. Vai lá nas redes sociais, busca a gente no @aquipode, no aquipode@uneb.br. Os endereços estão todos aqui na tela. E conversa com a gente sobre esse tema. O que foi que você achou? Tem alguma dúvida? Vamos desenrolar mais esse assunto. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.